Hello, Teens 2. Let's go. Lesson 5. Ok? Let's read the verbs. Verbs. Ter. Como é que eu digo ter? To have. Dormir. To sleep. Let's go to new words. Então, vamos para new words. Livro. Book. Caderno. Notebook. Carro. Car. Classe ou aula. Class. Computador. Computer. Jogo. Game. Casa. House. Bicicleta. Bicycle. Guarda-chuva. Umbrella. Capa de chuva. Raincoat. Tempo. Time. Novo ou nova. New. Velho ou velha. Old. Grande. Big. Pequeno ou pequena. Small. Bom ou boa. Good. Ruim. Bad. Apenas, só, somente. Only. Este, esta, isto. This. Então, this é um pronome demonstrativo. Então, nós usamos o this para demonstrar algo que está perto do falante e no singular, tá? Então, algo que esteja perto de nós e no singular, nós vamos usar this. Aquele, aquela ou aquilo. That. Então, that é um pronome demonstrativo para falar de algo que está longe do falante no singular. Então, algo que esteja longe de nós, tá? Distante de nós e no singular, nós vamos usar o that. E algo que esteja perto de nós e no singular, this. Então, vamos lá. This, perto, singular. That, longe, singular. Bom, um outro. Another. Let's go. Useful phrases. Eu estou com sono. I'm sleepy, tá? São expressões. Está chuvoso. It's raining. Eu jogo jogos no meu computador. I play games on my computer. Então, no meu computador, como é que fica a preposição? On my computer. Agora, as expressões de manhã. In the morning. À tarde. In the afternoon. À noite. In the evening. E à noite é at night. Então, pay attention. Quando for night, não pode botar in the. A preposição é at. Então, a preposição para night é at night. Então, vamos lá. Grammar. Eu jogo este jogo com os meus irmãos. I play this game with my siblings. Então, aqui o jogo está perto do falante e está no singular. Porque é o quê? Jogo no singular. Game não tem S. Eu quero aquele livro, por favor. I want that book, please. Então, aqui o that, o pronome demonstrativo, refere-se a algo que está longe no singular. Aquele livro, então, está longe e no singular, ó. Book, não está no plural. Eu tenho uma bicicleta velha. I have an old bicycle. Eu quero um computador novo. I want a new computer. Então, pay attention. Bom, então aqui vamos falar de adjetivos, né? Old, new, big, são adjetivos. Então, os adjetivos em inglês, eles sempre são usados antes do substantivo. Ó, o substantivo bicycle, o adjetivo old ficou antes. Computer, o adjetivo new, que é novo, ficou antes. House é o substantivo, o adjetivo big, que é grande, ficou antes. Então, os adjetivos vêm antes dos substantivos. Bom, e outra questão aqui que nós vamos abordar são os artigos indefinidos, tá? Indefinite articles. Artigos indefinidos, que é o am e a. Então, esse am, né, o an, é usado antes de palavras com som de vogal. Então, aqui, ó, old começa com uma vogal, né, o, e tem som de vogal. Então, o que nós vamos usar? When, tá? Então, se a palavra começar com som de vogal, então nós vamos usar o when. Bom, new. Então, aqui, olha, começou com som de consoante. Então, qual vai ser a forma do artigo? A. Então, a tradução do artigo, os dois significam um ou uma, tá? De acordo com o contexto. Então, a diferença está no uso, ó.
Palavras iniciadas com som de vogal, N. Palavras iniciadas com som de consoante, A. E uma observação: os artigos indefinidos não podem ser usados antes de palavras que estejam no plural, tá? Somente antes de palavras no singular. Porque a tradução dele é uma ou uma. Então não pode ser usado com palavras no plural. Senão ficaria uma bicicletas. Então não faz sentido. Então é só no singular. Vamos lá. I have an old bicycle. Eu tenho uma bicicleta velha. I want a new computer. Eu quero um computador novo. My parents have a big house. Meus pais têm uma casa grande. Do you have another notebook? Você tem um outro caderno? Então, another significa um outro e também é usado antes do substantivo. Então, veremos aqui, ó. A raincoat, uma capa de chuva, ó. Raincoat começa com consoante, então nós usamos o A. An umbrella, um guarda-chuva. Umbrella começou com vogal, então vamos usar N. A new house, uma casa nova, ó. New começou com o quê? Consoante, então foi N, foi A. A notebook, old começou com vogal, então usamos o N. Como você pode ver, todos os substantivos aqui, olha, eles estão no singular. Não pode ser usado antes de substantivos no plural. Se aqui fosse raincoats com S, não poderia usar o A. Se fosse umbrellas, também não poderia usar o N. Tá ok? Então, aqui são os artigos indefinidos, adjetivos e pronomes demonstrativos. Perto no singular e longe no singular. Ok, now let's train. Agora nós vamos treinar. Ok? Let's go. Como é que eu digo ter? Ter se diz to have. Como é que eu digo ter? Por exemplo, eu tenho. Eu tenho. I have. Como é que eu digo eu tenho? Você tem. Exemplo, eu não tenho. I don't have. Como é que eu digo eu não tenho? Você tem. Você não tem. Como é que eu digo você não tem? Bom, agora fazendo uma pergunta. Você tem? Do you have? Como é que eu pergunto você tem? Exemplo, eu tenho que estudar. I have to study. Como é que eu digo eu tenho que estudar? Eu tenho que comer. Eu tenho que beber. Continuando. Dormir. Como é que é dormir? To sleep. Como é que é dormir? Por exemplo, eu durmo. I sleep. Como é que eu digo eu durmo? Você dorme. Exemplo, eu não durmo. I don't sleep. Você não dorme. Agora, você quer dormir? Do you want to sleep? Como é que eu pergunto você quer dormir? Você dorme? New words. Então vamos lá. Eu não tenho tempo para estudar. I don't have time to study. Como é que eu digo eu não tenho tempo para estudar? Eu não tenho tempo para jogar. Exemplo, eu tenho um jogo novo. I have a new game. Então aqui usou o quê? O artigo, depois o adjetivo e o substantivo. Então lembrando que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Então, I have a new game. Como é que eu digo eu tenho um jogo novo? Eu tenho um computador novo. Eu não tenho uma casa nova. Então fica I don't have a new house. Como é que eu digo eu não tenho uma casa nova? Eu não tenho uma casa grande. Eu não tenho uma casa pequena. Você tem uma bicicleta nova? Do you have a new bicycle? Como é que eu pergunto, você tem uma bicicleta nova? Agora você tem um computador novo? Exemplo, eu tenho um computador novo. Eu tenho um computador velho. I have an old computer. Como é que eu digo eu tenho um computador velho? Eu tenho uma casa velha. Então fica I have an old house. Agora como é que eu digo? Eu tenho uma bicicleta velha. Você tem uma casa velha. You have an old house. Você tem um caderno velho. Exemplo, eu não quero dormir aqui. I don't want to sleep here. Como é que eu digo eu não quero dormir aqui? Eu não quero dormir lá.
Eu quero dormir na minha casa. Então fica I want to sleep in my house. Como é que eu digo eu quero dormir na minha casa? Eu quero tomar café da manhã na minha casa. Você tem um bom livro? Do you have a good book? Como é que eu pergunto? Você tem um bom livro? Você tem um bom livro de inglês? Lembrando que livro de inglês é English book. Então, como é que fica a pergunta? Você tem um bom livro de inglês? Eu não tenho um guarda-chuva. I don't have an umbrella. Então, lembrando, a umbrella começou com vogal. Então, o artigo é an, um guarda-chuva. I don't have an umbrella. Como é que eu digo eu não tenho um guarda-chuva? Eu não tenho uma capa de chuva. Exemplo, você tem bons professores. You have good teachers. Como é que eu digo você tem bons professores? Eu quero jogos novos. I want new games. Eu quero amigos novos. Exemplo, eu só tenho uma capa de chuva. Então, vai usar o only depois do sujeito, ó. I only have one raincoat. Como é que eu digo eu só tenho uma capa de chuva? Então, fica I only have one raincoat, porque aqui a gente está falando de quantidade. Eu só tenho uma bicicleta. Vamos treinar aqui, ó. Useful phrases. Está chovendo aqui. It's raining here. Como é que eu digo está chovendo aqui? Está chovendo lá. Exemplo, eu estou com sono, mas eu quero brincar. I'm sleepy, but I want to play. Eu estou com sono, mas eu quero jogar futebol. Exemplo, eu jogo jogos no meu computador. I play games on my computer. Como é que eu digo eu jogo jogos no meu computador? Eu jogo xadrez no meu computador. Eu estou com sono, boa noite. I'm sleepy. Good night. Como é que eu digo eu estou com sono, boa noite? Eu tenho aulas de manhã. I have classes in the morning. Como é que eu digo eu tenho aulas de manhã? Eu tenho aulas à tarde. Eu não tenho um guarda-chuva. I don't have an umbrella. Eu não tenho um computador. Exemplo, eu durmo à tarde. I sleep in the afternoon. Como é que eu digo eu durmo à tarde? Eu durmo de manhã. Eu durmo à noite. Então, você vai treinando e passando para inglês, tá? O exemplo que eu fiz e as frases que eu for pedindo, tá ok? Então, agora nós vamos treinar o grammar. Eu não quero dormir agora. I don't want to sleep now. Como é que eu digo eu não quero dormir agora? Eu não quero estudar agora. Você não dorme aqui. You don't sleep here. Como é que eu digo você não dorme aqui? Você não dorme na minha casa. Você fala inglês. You speak English. Como é que eu digo você fala inglês? Você não fala inglês. You don't speak English. Você fala inglês? Do you speak English? Você tem que estudar agora. You have to study now. Como é que eu digo você tem que estudar agora? Você tem que dormir agora. Exemplo, eu quero este jogo. I want this game. Como é que eu digo eu quero este jogo? Eu quero este computador. Eu quero esta bicicleta. Eu tenho um outro computador. Então, entra aí o another, um outro, antes do substantivo computer, que é computador. I have another computer. Como é que eu digo eu tenho um outro computador? Eu tenho um outro jogo. Tá? Então, você vai treinar essas frases e vai passar para inglês. Bom, let's go to dialogues. Então, vamos lá. I have a small bicycle. Do you want a big one? Então, você quer uma maior? I have 2 brothers and 1 sister. What about you? E você? I only have 1 brother. Né? Eu só tenho um irmão. I have a new game. Cool, let's play. Hi,
Do you have a good English grammar book? Yes, I do. I have two. Do you want this one? Então, esse one aqui, ele se refere ao substantivo que foi perguntado antes, que é sobre o quê? O livro de inglês, tá? Então, para não repetir, do you want this English grammar book? Então, usou one para não repetir o quê? O substantivo. Então, one aqui, ele é um pronome definido para evitar a repetição do substantivo. It's raining, né? Está chovendo. And we don't have an umbrella, né? Nós não temos um guarda-chuva. Do you want to sleep now? Você quer dormir agora? No, I want to play this game. Não, eu quero jogar este jogo. Então, pay attention. Play é verbo, jogar. E game é o jogo, substantivo. Então, vamos lá, numerais. Numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Let's study. Vamos estudar. Let's eat. Vamos comer. Now let's go to the next lesson. Então, na próxima lição, você vai olhar as figuras e relacionar com as frases, tá? Então, não vou chegar muito perto, porque aí você tem que fazer, né? Você tem que analisar para poder fazer. Então, aqui no primeiro, ó. I don't play the electric guitar. Então, você vai procurar a figura que corresponde a essa frase. I don't play the electric guitar. Ok? Então, you have a small house. Number 2. Aí você vai procurar a figura correspondente. I want to play this new computer game. I have a big car. Aí você vai procurar a figura e vai colocar o número. Do you want an umbrella? I don't want vanilla ice cream. I don't want to study in the morning. I'm sleepy. Aí você vai relacionar as frases, né, com os números de acordo com as figuras. Então, let's go to the last part. Então, vamos à última parte. At school, na escola. Então, vamos ler aqui, ó. I have history and science. Let's play in the evening. Yeah, então concordou, sim. Hey Danny, I have 10 new computer games. Do you want to play with me? Great, let's go. Awesome, man. Sure, let's play, but I have English now. What about you? All right. My class is room 9. My class is room 9 now. And your English class is in room 8, right? Ok. Então, aqui foi o diálogo entre duas pessoas, né? Entre dois meninos. Então, aqui é mais para você treinar o quê? A pronúncia, ok? Então, aqui fala das matérias escolares e alguns adjetivos aqui sublinhados. Bom, então aqui eu vou fazer 10 perguntas e você vai escolher 5 para responder. Então, as 5 você pode responder aleatoriamente, não precisa ser na ordem. Do you drink a glass of chocolate milk for breakfast? Do you have an umbrella with you now? Do you want to play soccer now? Do you have a bicycle? Do you have a notebook for the English class? Do you want to sleep now? Do you want to study Spanish? Do you have time to study English with me? Do you want some ice cream? Do you play the guitar? Então você vai escolher e vai me responder e me mandar pro áudio no WhatsApp, tá ok? Goodbye!